Doutora Simone Neves e doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ. Estamos aqui para mais um episódio do Pod Idoso, Vozes da Velhice. Gente, esse canal, é tão bacana, me diz se não é a voz da pessoa idosa. Nós trazemos aqui tanta gente incrível, que é impossível vocês não se encantarem. Eu tenho certeza que no mínimo, vocês assistem, compartilham com amigos, com familiares e com quem mais precisa saber de tanta informação com qualidade. Então, toda quarta-feira às 10 horas da manhã, e com reprise no sábado às 14 horas. Não deixa de assistir. Então, vem cá, aproveita, vem fazer parte do nosso canal, ativa lá no YouTube aquele bendito sininho para você receber as notificações e acompanhar o nosso conteúdo com qualidade em primeira mão. E não esqueça que a gente também está lá no Spotify com muito conteúdo para você ouvir quando e onde quiser, não é, doutor Marcos? Com certeza. Siga lá nossas redes sociais, deixa o seu comentário, compartilhe com quem também precisa participar dessa nossa conversa. Sua interação, fortalece cada vez mais e faz toda a diferença para nós. E é claro, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Sem ele, o Pod Idoso não aconteceria. Farma Idoso, aquela farmácia especializada em medicamentos para pessoa idosa. A Odonto Sênior, que é aquela odontologia que vai dentro da sua casa. E é claro, Missão Saúde, Fonoaudiologia, Sistema Clean e é claro a nossa parceira de sempre, a UPRJ. Vocês fazem nossos episódios cada vez mais especiais. Gente, a nossa conversa de hoje será muito especial. Vamos entender como o Ministério Público atua na defesa dos direitos da pessoa idosa, como atua nas LPIs, e para quem não sabe, as LPIs são instituições de longa permanência para idosos e muito mais aí que vem aí, para vocês ficarem ligados. De volta aqui no Pod 12, hoje estamos aqui, temos a honra de receber o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Cláudio Carvalho de Almeida. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Cláudio, é sempre uma honra. Eu agradeço o convite, a Simone, Dr. Marcos, para a gente é sempre um prazer estar participando do Pod Idoso, que é uma forma de a gente divulgar o trabalho e também disseminar conhecimento na área do envelhecimento. E o seu conhecimento é sempre muito valioso. Muito valioso e também muito específico. E um conhecimento técnico de alguém que tem, a gente sempre fala sobre isso, uma visão humana, da pessoa idosa, da aplicação da lei. Então isso é muito bacana. E, doutor, conta pra gente, qual é o papel do Ministério Público na proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa? Então, o Ministério Público, ele tem, por determinação constitucional, a defesa de direitos individuais indisponíveis e os direitos da sociedade como um todo. Nesse contexto, obviamente que o tema envelhecimento assume grande importância. Então, por força legal, o Ministério Público tem que zelar pelos interesses da pessoa idosa e, assim, dizendo de uma maneira mais simples para que todo mundo entenda, nós temos, na área da violência contra a pessoa idosa, nós temos atuação na fiscalização de instituições de longa permanência, na defesa de direitos coletivos, como transporte, gratuidade de transporte público para a pessoa idosa, questões da saúde que envolvem também a pessoa idosa. Mas o que mais aparece no Ministério Público são situações em que as pessoas estão, os idosos estão em situação de abandono, negligência familiar, abuso financeiro, são os casos mais comuns em que a gente atua. E tem algo que é mais evidente dentro dessa demanda? Sim, a gente recentemente fez uma compilação dos dados, justamente para ter essa resposta, para a gente entender melhor, porque o Ministério Público também procura atuar de uma forma estratégica, onde que realmente estão os pontos que a gente precisa estar mais atento. E seguramente o que mais aparece são as denúncias de abandono e negligência familiar. Mas assim, eu acho importante a gente salientar que isso nem sempre é uma questão de um familiar que quer abandonar o seu ente querido. Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque toda situação em que um familiar
perde autonomia ou independência, um familiar que era uma avózinha, uma mãe, um pai que era ativo e, por exemplo, sofre um AVC, uma queda, e aí perde essa autonomia, nem sempre a família tem condições de cuidar. É verdade. Então isso acaba gerando uma desestrutura, porque não tem familiares para cuidar, e aí esse cuidado é necessário, ele acaba sendo mal feito, às vezes confiado a uma pessoa sem condições, e aí no seio familiar começa a haver uma desestrutura, brigas familiares, às vezes um filho passa para o outro passa para o ninguém ajuda, e esse é um contexto muito característico do Chega do AP. Por quê? Porque essa pessoa idosa acaba sofrendo com essa situação, e aí o cuidado diário é precário, e aí começa a gerar aquelas consequências ruins. Em algum momento alguém vai achar que ela está maltratada, e aí isso acaba gerando uma denúncia no MP. Sim, e também a gente está no meio de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, né? E a gente falava também muito da violência patrimonial. Então tem muitas demandas que chegam também no MP de denúncia, de familiares que ficam, por exemplo, com a renda, com o rendimento, a aposentadoria da pessoa idosa. E como que uma pessoa pode fazer para denunciar isso, fazer isso chegar até o Ministério Público? Esse é um caso muito comum, né? A gente, se não me engano, a terceira causa de denúncia no MP é violência patrimonial, né? Tem uma relação com essa fragilidade da pessoa idosa, porque ela acaba, seja porque começou um transtorno cognitivo, né? Então, uma demência, um Alzheimer, ela fica muito fragilizada para alguém pegar um cartão, pegar um empréstimo, muitas vezes também é o próprio familiar. E assim, as denúncias elas podem ser feitas no MP pelo telefone 127. Bacana. É bom aproveitar o espaço que é dado pelo Código de Idosos para divulgar, e ela é anônima, né? A pessoa pode fazer sem se identificar, porque muitas vezes esse tipo de fato ele não chega a um conhecimento público, né? Alguém do convívio é que vai descobrir, aí ele fica aquele constrangimento que a pessoa não quer aparecer, um vizinho, é uma pessoa que trabalha na casa, ou então até um familiar que não próximo, quer, né? Próximo, mas assim, não quer que apareça o nome. O 127, voltando a dizer, e nacionalmente tem o Disque 100, que é o número mais famoso. Esse Disque 100, ele também encaminha a notícia, quando é o caso da pessoa idosa, para o Ministério Público. A gente recebe também, e aí começa uma investigação. A gente pede sempre que a pessoa, ao fazer denúncia, mesmo não se, né, não queira ser anônima, mas ela descreva mais detalhes possíveis, né? Muitas pra vezes facilitar, né? Porque às vezes a pessoa nem dá o endereço direito, então assim não tem como chegar, né, apurar os fatos, né? Gera uma frustração, né, porque a pessoa faz a denúncia, acha que vai acontecer alguma coisa, e aí por conta dessa notícia que não está muito clara, a gente às vezes não localiza, né? Considerando, por exemplo, Rio de Janeiro, um município enorme, se não tiver uma referência. Agora, doutor Luiz Cláudio, as instituições de longa permanência, a gente sabe que ainda é motivo para muito preconceito, né? Às vezes do familiar querer institucionalizar, exatamente por essa questão dos casos de violência. Será que o meu familiar vai ser bem tratado ou não? O que o Ministério Público faz de, assim, efetivamente, para mostrar que a ILPI é um equipamento de assistência social que ajuda ao Estado, né? Essa pergunta é muito pertinente, porque, na verdade, a ILPI é fundamental em qualquer planejamento de cuidado, qualquer política de cuidado tem que ter ILPI, porque é fato que é uma instituição, assim, que às vezes é demonizada, né? Porque pelo histórico aí, às vezes há uma ideia que não bate mais com a realidade, mas antiga, de que a pessoa que coloca um familiar na LPI abandona. Às vezes é o contrário, gente. Assim, o que a gente percebe que o melhor lugar, às vezes, é dentro da LPI, porque ao ficar descuidado em casa, sem ninguém para cuidar, dentro de uma instituição séria, ela está ali com seus direitos garantidos. Então o Ministério Público ele fiscaliza as ILPIs, obviamente, tem uma instituição que tem um regramento muito complexo, né? Que se exige muito e não poderia ser diferente, porque está cuidando de uma vida. Mas assim, o MP, obviamente, ele entende que a ILPI é essencial, deveriam ter mais ILPIs, né? Para que haja uma oferta de serviço de todas as naturezas, né? Públicas, privadas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, para que todos pudessem, assim, ter opções, né? Então, na verdade, a gente, obviamente, o nosso trabalho de fiscalização pressupõe a utilidade dessa entidade, não o contrário. E a gente agora, no mês, né, da violência contra a pessoa idosa,
Vem acontecendo, né, com frequência, a gente vê aí em alguns canais de televisão, fechamento de algumas dessas unidades, né? Como é que é o fluxo disso com o Ministério Público? Como é que isso chega para o Ministério Público? A gente, na verdade, tem a obrigação de fiscalizar, né? Então, assim, é bom para a audiência saber isso, né? O Ministério Público ele tem determinações legais para que ele fiscalize todas as ELPIs. Então, a gente tem um roteiro de fiscalização. Paralelamente, podemos ter denúncias também contra ILPI, se eventualmente alguém faz... Nesse caso, a gente fiscaliza. O nosso padrão é sempre buscar, digamos assim, separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Né? Porque você pode ter irregularidades sanáveis e irregularidades insanáveis. Você pode estar numa ILPI que realmente não está cumprindo todas as normas, porém, não há uma violação grave de direitos humanos. Então, o que a gente faz? A gente vai chamar o gestor para fazer o que para assinar um documento que chama termo de ajustamento de conduta. É um termo técnico que, na verdade, assim, a gente não quer entrar aqui no juridiquês, né? Sim, mas, assim, mas, na verdade, ele vai se comprometer a cumprir a norma sob pena, aí sim, de ser fechado. Essa que é a ideia. E ali ele tem uma série de exigências para ele cumprir. Normalmente, a gente consegue um bom êxito com isso. Porque as entidades que têm algumas irregularidades então, são dessa categoria, que são irregularidades que a gente entende como sanáveis, o gestor não quer fechar, ele vai atender. Por outro lado, tem aquelas que são... que a gente poderia dizer que cometem graves violações, né? Essas não tem muito o que conversar, na verdade acabam sendo fechadas. Normalmente são até clandestinas, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, porque o perfil desse tipo de entidade não é uma iniciativa empresarial legalizada, não é isso, é uma coisa clandestina que aparece de uma maneira desorganizada, é um cenário precário, né? E aí... não tem condições de funcionar. Eu acho que a gente tem que separar essas coisas, né? Sim. Da mesma maneira que você pode ter uma escola que você eventualmente não tem alguma coisa que você acha que tem que melhorar, e uma que não tem nem professor e a comida está estragada. Não é o mesmo problema, né? E a LPI é a mesma coisa. Você tem entidades que são há um intuito de empreender, ou que seja, mas uma tentativa de organizar, e outras que, assim, é difícil até de a gente de colocar como algo que seja realmente uma ILPI, de tão desorganizado que é. É um local, né? Um local que abriga idosos ali. Exatamente. Gente amontoada. Absolutamente alheia. Exato. E assim, pelas experiências, né, das fiscalizações, dos acompanhamentos, oitiva do que colegas narram, quais são as problemáticas geralmente que existem mais assim numa ILPI? Se a gente pudesse falar com o gestor ou até com um familiar que está nos ouvindo, que você identifica? A gente tem um padrão de buscar a qualidade do serviço no sentido de respeito a direitos humanos. Esse é o padrão que a gente vê. Então, por exemplo, coisas que chamam a atenção como ruins, né? Primeira coisa, higiene, né? Estrutura. Você chegar num lugar que tem um mau cheiro terrível. Eu falo isso porque às vezes as pessoas naturalizam isso. Não pode ser naturalizado você chegar num lugar que um cheiro assim, insuportável, que você não pode ficar no lugar. Alimentação é algo que a gente vê muito. Também não é concebível que você vá na cozinha e tem alimentos estragados. Né? Ou não tem comida suficiente. Ou isso também que é grave. A gente encontra isso. Não tem comida suficiente. As pessoas não são subnutridas. Questões que dizem respeito também a não ter equipe, né? Então a gente pode não ter, assim, tem uma pessoa. Esses são casos assim que eu estou falando gravíssimos, né? Porque você imagina, você tem uma unidade que tem 30 idosos, tem uma pessoa lá, não tem como isso funcionar, não tem como funcionar. Cuidado, não tem então como. Assim, o que a gente reputa como grave, que a gente encontra com mais frequência com problemas, são essas questões, né? Idosos, às vezes, que compartilham roupa ou não tem roupa. Então, assim, isso são situações que eu acho que um pouco de humanidade que a pessoa tem, ela logo percebe que não tem. Porque morar na ILPI deveria ser a mesma coisa que morar em casa. Então, assim, aquele conforto, aquela vivência da casa tem que estar presente nesse ambiente. Quando você vai numa ILPI boa, você percebe isso. Você percebe até
um ambiente acolhedor. O pertencimento que o idoso tem Verdade. àquele lugar. Então Verdade. ele se sente, é a casa dele. E isso é muito claro assim na fiscalização. Quando você entra num lugar que parece um depósito de gente, que assim, você não consegue ficar ali, né? E outros que realmente é uma casa. Nessa perspectiva da casa, eu acho importante salientar que a gente valoriza muito essa relação de pertencimento que o idoso tem. E aí eu volto a dizer, não é luxo, nem é qualidade do acolhimento. Porque você pode ter uma casa que haja um investimento enorme na estrutura, seja assim, parece toda assim, chique, mas não tem um acolhimento. Então a gente às vezes vê unidades que não são tão luxuosas, mas tem um perfeito acolhimento. A pessoa que mora lá se sente, ela conhece as pessoas que trabalham, ela se sente protegida, né? Isso é muito evidente, né, quando a gente faz o próprio promotor, quando visita, ele pergunta, né? Você também, você gosta daqui e tal? Você vê pela resposta, a pessoa abre um sorrisão. Sim, presidente, né? A gente, com o tempo na fiscalização, você já vai pegando uma certa experiência nisso, né? Quando você entra no lugar, você já meio que já tem aquela impressão que decorre desse pertencimento, né? Não necessariamente, você pode muito bem estar numa LPI e que não é luxuosa, mas é uma casa, que você sente que as pessoas estão se sentindo bem ali, né? Por outro lado, você pode ter uma LPI que até ela a princípio parece de luxo, mas as pessoas, na verdade, estão meio acuadas ali, não tem um trabalho sendo desenvolvido no sentido de gerar esse vínculo, né? Perfeito. A gente vai falar agora, Dr. Luiz Cláudio, uma problemática, mas vamos um minutinho para o nosso comercial, a gente já volta. Perfeito. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe. Estamos aqui novamente com o Dr. Luiz Cláudio. Sempre uma honra estar com ele aqui, né, doutor? Com certeza absoluta. Mas, Dr. Luiz Cláudio, a gente tem uma problemática que a gente tem uma fila de espera de idosos para o acolhimento. Como é que o Ministério Público se posiciona com relação a isso? Então, é um tema relevantíssimo, porque assim, a gente tem que entender, e eu acho isso importante para a população saber, que o serviço de acolhimento assistencial, ele também é um serviço público, né? Obviamente que a gente não está falando, é igual à saúde. Na saúde você tem o serviço público de saúde em conjunto com o serviço privado. Perfeito. O acolhimento é a mesma coisa. Então, nesse sentido, ele também surge como um direito das pessoas. E o Ministério Público tem atuado muito, cobrando do município que dê solução a essa demanda, né? Porque a população está envelhecendo, a tendência é que essa fila aumente mais ainda. Exatamente. E hoje os municípios ainda não estão bem estruturados. Estou falando em geral, né? Um Sim. pode estar melhor que o outro, mas em geral não estão bem estruturados para isso. Porque, em primeiro lugar, a pessoa ser acolhida é essencial para a sobrevivência dela em alguns aspectos, né? Porque quem é esse idoso que é acolhido? É o idoso que não consegue mais viver sozinho em casa e não tem ninguém que o apoie. O que vai acontecer? Ele vai definhar. Né? Porque se precisa de alguém para dar banho, precisa de alguém para auxiliar a alimentação, ele não tem condição de sair para fazer compra, ele vai depender da caridade de vizinhos, senão não tem. Então, aonde que esse idoso ele vai encontrar esse acolhimento? É numa ILPI. E no serviço público, em primeiro lugar,
os municípios têm que saber qual é a demanda, porque é um serviço que tem que ser oferecido. Então, ao levantar a demanda, tem que providenciar as vagas. As vagas têm que ser. O Ministério Público rotineiramente processa os municípios para que eles consigam as vagas. Ou que criem centrais de regulação, que muitos municípios não têm a central de regulação, que é a partir dali que vai ser encaminhado para algum lugar, né? Então, isso é um problema gravíssimo. Acho que a sociedade tem que ter consciência disso para cobrar isso do município, porque a população está envelhecendo, muitas pessoas, hoje, muita gente vem ao Ministério Público trazendo essas questões, a gente percebe que a questão do envelhecimento, que necessita de apoio, ela está se tornando cada vez mais relevante, cada vez mais próxima, pessoas próximas, né? As pessoas que estão ouvindo talvez se identifiquem, que volta e meia tem uma situação de um vizinho, um amigo, ou até a própria, que começa a não conseguir mais dar conta sozinho daquela pessoa idosa, né? Porque a gente torce para todo mundo envelhecer de forma autônoma e independente, né? Exato. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Todo mundo vai escolher esse caminho de você poder ter aquela velhice boa, de dar aquela vontade de ir em Copacabana, de todo mundo. É essa que todo mundo quer. Porém, às vezes não é possível por questões de saúde. Muita coisa pode acontecer. Nesse contexto, essa fila, de certa forma, ela acaba sendo muito preocupante, né? E o MP atua muito fortemente nisso, porque além de ver os casos individuais, a gente também vê a questão das políticas públicas. Sim. Então a gente cobra do município também, olha só, tem que criar uma política pública para isso, porque a questão individual é fruto dessa falta da política pública. Não, e é muita coisa assim, hoje a mídia, né, acaba colocando, a gente assiste muita coisa, idosos que estavam bem em casa, de repente tem uma impotência funcional, vivem sozinhos, e aí às vezes a casa pega fogo. Aqui em Copacabana aconteceu outro dia. Exatamente. Né? A idosa colocou fogo no apartamento porque ela não conseguiu ir até a cozinha levantar por uma dificuldade motora, e porque ela vive ali sozinha. Eu tive esse caso com uma cliente minha, e ela depois foi direcionada para uma instituição de Então, tratamento. isso a gente, cada vez mais aparece no MP situações como essas, por exemplo, pessoas, um caso bem típico, ela mora sozinha num prédio. E um dia ela, por exemplo, ela não conseguiu voltar para casa, ela está meio confusa, ou então vem um cheiro de gás, alguma coisa. Os vizinhos vão no Ministério Público e aí, assim, às vezes tenta localizar um familiar dessa pessoa, não tem. Não tem. E aí isso se torna um problema, porque a gente fica preocupado com a pessoa, né? Por outro lado, você não é um familiar, né? Você não pode levar para sua casa e bancar uma situação dessa. E a gente, aí que eu falo, aí falta a política pública, né? Assim, onde que eu vou chamar alguém que possa trabalhar essa situação, conversar com essa pessoa, porque também não se trata, gente, de ficar internando ninguém compulsoriamente. Sim, não é sobre isso. É uma coisa humana, quer dizer, mas deveria haver um local onde essa pessoa pudesse, que algum setor que pudesse ter com ela, apresentar as alternativas, né, e ter até uma avaliação clínica do que está acontecendo. E hoje, dificilmente isso acontece. O Ministério Público acaba atuando em vários desses casos, porque a gente atua justamente em situações em que a pessoa não tem ninguém, né? O Ministério Público ele atua em defesa desse idoso em situação de vulnerabilidade extrema. E como é que fica essa questão da curatela, por exemplo? A gente tem muito essa pergunta aqui, né? Sim. Recebe pela IUP. A pessoa está sozinha em casa e ela apresenta um declínio cognitivo até leve, mas ela não tem familiar nenhum. E ela mesmo quer ser institucionalizada, mas ela não tem condições de gerir a própria vida. Certo. O que faz primeiro? Procura-se meios legais para curatelar ou pode institucionalizar? A gente, na verdade, assim, tenta fazer as duas coisas. Mas, assim, a prioridade que se dá é o acolhimento com qualidade. Ou seja, se a curatela demorar, mas a gente não pode deixar ela ali. Né? Então a gente vai fazer toda uma abordagem no sentido do convencimento. Eu acho muito bom salientar isso também, gente, que a gente não pode impor as coisas, né? Porque uma coisa a gente tem que diferenciar um pouquinho. Uma pessoa que está numa condição de falta de comunicação, um problema cognitivo gravíssimo, que obviamente você vai tomar as medidas, levar, porque a pessoa não se comunica. Sim. De um início de alguma coisa que você tem que fazer um trabalho de aproximação, de convencimento. Né? Ninguém vai pegar a força, porque às vezes as pessoas acham
que o Ministério Público vai magicamente chegar lá e pegar ninguém. Não, isso não tem uma força. Isso é uma violação de direitos. Então, essa abordagem acontece, muitas vezes acontece esse tipo de convencimento, a própria pessoa se convence de que é o melhor lugar. Isso vai depender muito da condição dessa pessoa, porque tem pessoas que não têm nenhuma condição financeira, né? Porque, respondendo a sua pergunta, se a gente for partir para uma curatela, vai ser nomeada uma pessoa para ser responsável por gerir o dinheiro dessa pessoa. Sim. Sempre em prol dela mesma, né? Mas se uma pessoa com condições, pode ser encaminhada, por exemplo, para uma LPI particular, que ela tenha condição de pagar. Vai, obviamente, se buscar o melhor possível dentro da condição econômica da pessoa, porque é para ela mesmo, né? Outras pessoas não têm condição, não têm recursos, então vai cair para uma LP pública, né? E, obviamente, tem diferença, né? Sim. A gente, todas são fiscalizadas pelo MP pelos mesmos parâmetros, não é? A gente não vai admitir uma pior que a outra, mas há que se entender que há uma dificuldade maior em relação às facilidades que uma oferece do que a outra, a estrutura, os serviços que são oferecidos, né? Então, claro. Você, obviamente que a gente não pode faltar comida de qualidade em lugar nenhuma delas, mas uma pode ter lá uma sala, uma academia, um spa, um cardápio executivo, e a outra já é um prato feito. A outra é uma comida digna, mas não deixa de faltar alimento. Exatamente. E então, assim, a gente entendendo que a população, né, do Brasil, ela está envelhecendo muito mais rápido, por exemplo, que a população da Europa, né? Em décadas a gente vai envelhecer o que lá durou centenas de anos para envelhecer. Isso vai aumentar as demandas, as necessidades, né? A gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei que é internacionalmente reconhecida como um grande avanço, uma lei que ela traz vários dispositivos de proteção. Inclusive, toda pessoa idosa tinha que saber, né, ler o seu estatuto, que é o Estatuto de Proteção do Direito e Defesa desse direito da pessoa idosa. Então é muito importante ler, né, e buscar saber o direito que você tem. E a gente sabe que, apesar disso tudo, ainda tem uma série de questões que ficam a desejar no que tange a pessoa idosa, né? E quando a gente fala, por exemplo, do campo da violência institucional, que é quando o Estado, o poder público, por ação ou omissão, acaba causando algum tipo de problema, enfim, de prejuízo, né? Como que o MP atua na existência dessas violências institucionais? Sim, a gente também procura, toda vez que é instado a isso, né, a gente procura também interagir. Atualmente, há uma demanda muito grande sobre a questão de letramento digital, né, que é um caso muito característico de violência institucional, né, para as pessoas que hoje, por exemplo, qualquer benefício previdenciário, você tem que manejar um celular, o gov.br. E isso é justamente direcionado à população que não tem letramento digital. Não tem letramento digital. Então isso é um problema que está posto hoje, porque você não pode elaborar uma metodologia de acesso a um direito com base na tecnologia que o público-alvo não domina. E que você pressupõe que ele tem o total domínio. Exato. Então, assim, isso é algo que, de fato, é um exemplo de como um mau planejamento pode causar danos. Então, assim, o que o MP procura fazer? Ele procura, ao ser identificado, buscar do gestor soluções. Isso é uma coisa... Gente, não tem solução para isso agora. Sim. Muito difícil. É um desafio. É um desafio. Então, volta e meia essas situações, e eu acho que é importante que saliente, porque, assim, como a gente tem a invisibilidade da questão da pessoa idosa, muitas vezes o próprio contato do MP com o gestor faz ele acordar para uma coisa que ele não tinha visto. Né? Então, não necessariamente a gente precisa entrar com ação na justiça para solucionar esses problemas. Às vezes, a atuação do Ministério Público extrajudicial, fora da justiça, trazendo o gestor e cobrando dele, ele já atende, já resolve. Conscientizar, né? né? A gente tem Educar. um exemplo, né, assim, que para ilustrar, na época da pandemia, alguns aí vão lembrar, mas quando voltou ao pessoal acabar o isolamento, havia umas normas sobre limitação de pessoas em shopping. Várias normas limitavam as pessoas a proibir os idosos de entrar. Com qual fundamento? Nenhum preconceito. Ele é mais vulnerável. Mas ele está vivo. Ele precisa ir no shopping também, adquirir produtos. Ele é um adulto. Serviço. Então, assim, e aí muitas dessas leis foram questionadas judicialmente, mas outras não. O próprio contato do Ministério Público fez mas não tinha. Aí a pessoa te perguntava, por que você colocou essa vedação à pessoa idosa como se fosse uma criança, né? Porque não é sobre isso. Uma pessoa, um desembargador de 64 anos, é um idoso, ele está proibido de entrar no shopping porque ele não sabe avaliar
se ele deve ir É ou... perigoso é ou considerado não, né? incapaz, né? Exatamente. Qual é o limite que eu tenho que ter do coleguinha da frente ou não? Exato. Então, assim, é uma forma de agir calcada num preconceito, né? Que gera uma violência institucional. Mas, nesse caso, em muitas situações, a atuação extrajudicial nova resolveu, porque o gestor ficou realmente, né? Com essas, normalmente eram uns decretos que se renovavam semanalmente, mensalmente, verdade. né? A gente viveu esse período de uma exceção completa, né? Tudo muito diferente. Então, na renovação já não tinha mais. Essa questão do letramento digital é bem interessante, porque assim, até pela ILP mesmo, a gente conversou uma época aí, que a gente estava sugerindo para o gestor de fazer um agendamento, por exemplo, até de visita nessa época, né, da pandemia, para fazer online, né, ou um aplicativo para poder o próprio familiar agendar. Mas a gente chegou à conclusão que o familiar de uma idosa de 90 anos era um cara de 70. Isso. E também ele não sabia também não acessar sabia. essa tecnologia. Ele falava assim, olha, eu não enxergo, as letras são pequenas. Onde eu clico, né? Onde é que eu clico? E aí as visitas não eram agendadas. Então a gente chegou a passar por essa condição. E assim, até na plataforma Gov é importante falar isso, né? Eu tive um caso desse agora com a minha avó. No final das contas, eu tive que desligar o telefone, pegar uma condução e ir até a casa dela para fazer junto com ela. Mas é isso. Porque assim, ela não conseguia compreender. Porque eu tenho que ser ouro, mas como é que eu viro ouro? E tudo hoje está concentrado na plataforma Gov. Tudo que você vai fazer, até às vezes uma denúncia na prefeitura, você entra na plataforma Gov e tal, para poder gerar denúncia. E aí, cada vez mais, você tem essa exclusão digital. E é uma invisibilidade mesmo da pessoa idosa no mundo digital. Exatamente, a gente vê isso. O pessoal até chega agora, alguns desses polos de atendimento presencial, bota uma pessoa para fazer isso para a pessoa idosa. Mas é não entender o público-alvo. Isso, exatamente a isso. metodologia foi feita toda com base numa outra geração. Assim, e aí é uma falha grande. Qual é o número maior de aposentados? São as pessoas idosas. São as pessoas idosas. E que mais vai usar? Perfeito. E tem uma outra questão também, que assim, ela incentiva, ou ela possibilita, na verdade, a prática de crime. Porque aquele idoso vai falar, você pode me ajudar? Olha só, coloca o seu rosto aqui no reconhecimento facial. Pronto. O bandido já pode praticar estelionato, entrar na sua conta, saber o quanto é que você ganha. A mesma coisa, o que eu acho que realmente assim, é uma grande maldade, é a prova de vida. A prova de vida, às vezes a pessoa está com muita dificuldade. Ela é colocada, tem que se locomover, ser colocada num carro. E às vezes nem é um táxi especial, mas é um carro comum. E o que eu já vi, até fraturar a perna. Sim, nessa locomoção. E ir até o banco para fazer a prova de vida. Aí ele fala assim, gerente, não precisa sair do carro não, mas eu tive que fazer todo aquele... Então, o MP já atuou muito nisso também, de reclamação, e a gente concorda plenamente que é o mesmo caso. O seu paralelo é perfeito, porque você bola uma metodologia que vitimiza o titular do direito. Exatamente. Como é que você vai bolar uma metodologia em cima de uma população que tem uma dificuldade de locomoção? Todo mundo que tem um idoso em casa e cuida, sabe que é uma operação de guerra, você ir no médico. Sempre você vai pensar, poxa vida, eu tenho que marcar um médico, aí eu vou ter que pensar, poxa, como é que eu vou levar? Se eu não tenho carro, eu tenho que ver um Uber que aceita cadeira de roda. Exato. Aí assim, mas aí eu vou ter que, se eu vou de carro, alguém vai passar porque não tem estacionamento, tem que dar uma volta. Então, na verdade, isso é uma característica dessa população. Se eu, como gestor, estou bolando uma maneira de trabalhar para atender essa população, eu não posso desconsiderar as características dela. Outro dia, mesmo um exemplo de um familiar, que ele falou assim para mim, doutora Simone, eu estou em pânico, porque a minha mãe precisa fazer prova de vida, porque senão o benefício dela vai ser bloqueado, e ela tem uma síndrome vasovagal e ela desmaia quando ela entra no carro. Ele falou, está chegando esse momento, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, eu não tenho muito o que te ajudar, porque né, eu não tenho como mudar a regra do jogo. Né? E ele passou por toda essa situação de desconforto da idosa e teve que levar a idosa até lá para poder fazer a prova de vida. A gente recebe muito disso aí. Apesar de que, assim, atualmente deveria ter essa visita domiciliar, né? Perfeito. Mas não acabam não fazendo. Servidor suficiente. Deveriam fazer. Para fazer, mas é verdade. É bom a gente saber alertar que é direito da pessoa pedir essa visita. É verdade. Ela não acontece, mas é direito. É verdade. E assim, ainda para o campo do direito, né? Muitas vezes a pessoa idosa, ela não tem condição de se deslocar, por exemplo, para ter um atendimento médico. E como é que ela pode, então, fazer algum tipo de denúncia ou de pedido para que alguém venha até a casa dela? Então, a gente também recebe muito dessas demandas, assim, e é bom salientar que o tratamento médico domiciliar é direito da pessoa idosa. Em que contexto?
quando a pessoa não consegue se locomover, né? Lembrar, porque a pessoa está bem, eu não estou com vontade de ir, eu quero... Não é isso que a lei fala. Sim. A lei dá o direito ao atendimento do médico domiciliar para aquelas pessoas que não conseguem se locomover. E isso, gente, na área mais vulnerável, é o que causa assim, mais um sentimento de injustiça. Porque a pessoa, às vezes, ela mora dentro de uma comunidade, ela não tem ninguém para levar, e ela precisa... E ela vai declinando, porque essa pessoa de fisioterapia não tem. Ela precisa... aquela situação que ela tem, que seria reversível, daqui a pouco não é mais. Ela vai piorando. Qualquer pessoa, o MP, esse telefone, ele é um telefone mesmo, né? A pessoa pode fazer a denúncia pela internet, mas se a pessoa tiver acesso ao telefone de escala 127, uma pessoa, já vai direto. Ser humano, vai atender, Perfeito. Vai orientar, vai falar, olha, preciso dessa informação, senhora, assim, vai fazer de tudo para orientar e essa informação ser passada. A gente rotineiramente entra com ações contra municípios para obrigar ao atendimento domiciliar. Quer dizer, do que for necessário. E isso é um tema muito sensível, porque realmente muitas pessoas não têm acesso. Uma coisa que para mim toca muito, que eu vejo que assim, poderia ser um avanço na vida da pessoa, é a falta de acesso à fisioterapia, por exemplo. Que as pessoas, com a pessoa que tem uma condição financeira boa, tem uma queda, fratura de fêmur, volta do hospital e já vai para fisioterapia. Exatamente. A pessoa não tem condição. Consegue se reabilitar. Ela né? fica um ano. E aí daqui a pouco não tem jeito. Fica capacitante. E aí ela volta para um lugar que é mais difícil acesso, não tem nada. Atrofia. Atrofia tudo. E essa pessoa vai declinar. Uma pessoa que poderia ter um potencial enorme. Porque a gente sabe que o trabalho em fisioterapia em tempo hábil recupera. Sim. Muitas pessoas aí vão ter contato com pessoas, vizinhos, que a pessoa tem acesso, ainda bem, né? Conseguiu, que tá andando. Eu conheço pessoas que, fratura de fêmur. Já fica em pé daqui até a no dia pouco, seguinte. o vizinho tá nesse elevador, tá em pé, tá legal. E daqui a pouco voltou a vida que segue. E muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então, assim, é um direito. Nunca mais. É um direito da pessoa idosa, ou até a pessoa que não é idosa, mas que não consegue se locomover, né, não consegue realmente se dirigir para uma unidade básica de saúde, enfim, unidade local, dela ter esse atendimento domiciliar. Né? Ou que o município dê uma alternativa, porque muitas vezes a gente pode, olha, você não quer ir lá, mas você busca ela, né? A gente dá soluções às vezes assim, né? Perfeito. Em que, porque assim, não ter o tratamento domiciliar quer dizer não ter trabalho nenhum. Esse é que a gente tem que lembrar. Não é um capricho. O que a lei prevê é o acesso integral ao SUS. Perfeito. Então, agora, até falando sobre isso, doutor Luiz Cláudio, por exemplo, as perícias, que a gente recebe muitas dessas perguntas também, sobre os peritos que se negam a fazer a perícia no local, a perícia para curatela. Sim. E tendo que levar o idoso até o consultório do perito para poder fazer a tal da perícia. Muitas vezes o familiar questiona, ele não tem condições de ir e tal. Fala, não, tem que trazer aqui. Como é que funciona isso? Bom, mas, doutora, vamos para um intervalo comercial e aí na volta o doutor vai responder para a gente. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe. Voltamos aqui, Pode idoso, doutor Marcos. Refaça a sua pergunta para o doutor Luiz Cláudio, todo mundo quer ouvir. Então, no caso de curatela, e o perito ele vai e ele se nega a ir até o local. Seja numa ILPI ou até mesmo, doutora, num ambiente domiciliar mesmo. Né? O meu pai não consegue se deslocar
até o consultório do perito. Ele se nega, né? É um direito que também essa pessoa tem de receber. Isso aí, a gente, assim, varia muito, porque depende do juiz decidir isso, né? A gente, a gente estava falando antes do intervalo, né? O público-alvo tem uma característica, então a gente não pode desconsiderar. O CNJ, recentemente, ele editou uma norma premiando os tribunais que respeitam os direitos das pessoas idosas, um selo de qualidade, que eu acho que está inserido nisso aí. Porque, veja bem, em relação a o que a gente estava falando antes do tratamento domiciliar, tem um artigo que fala. Não tem um artigo específico na perícia, tem que ser em domicílio, mas a gente também quer aplicar os princípios ao caso. Perfeito. Então, a mesma lógica. Então, se você, no curso, né, a gente tem que explicar para o público, a ação de curatela, né, ela é voltada para aquela pessoa que não tem mais condição de compreender o valor do dinheiro, precisa de alguém para decidir por ela a administração da vida, essas coisas. Não tem juízo crítico, né? Tem vários tipos de curatelados. Tem aquela pessoa que ela efetivamente não tem uma compreensão da realidade, mas anda contra a piada, até divertida, né? Essa pessoa, óbvio, que pode ir numa audiência, sem problema. Por outro lado, tem essas pessoas que vivem dentro de um home care, não tem condição de sair. Exato. Nesses casos, assim, respondendo a sua pergunta, se eu fosse decidir isso, obviamente, que daria uma determinação para que o perito fosse na casa da pessoa. O que a lei permite tranquilamente. Exatamente. Vedação, inclusive, eu e os juízes já fomos à casa das pessoas. Perfeito. Nós já fizemos isso atendendo a um pedido do advogado. Obviamente que tem que ter alguém que peça, né? Porque rotineiramente, né, para as pessoas que estão assistindo, isso acontece no lugar, né? Às vezes até no próprio fórum, às vezes o perito vai lá um dia e atende, ou no consultório dele, enfim. Mas é uma exceção, devidamente fundamentada. Exatamente. Havendo um pedido, tem que se analisar a situação, e aí, se você não autoriza, se você não determina, melhor dizendo, que o perito faça essa análise em domicílio, você nega o direito, né? Como é que vai fazer? Mas eu acho que isso tudo, né, doutor Luiz Cláudio, assim, a população, ela não está preparada para o envelhecimento. Eu acredito que deveria ter uma disciplina na escola, nas faculdades, alguma coisa para, assim, ilustrar, né, o que é o processo de envelhecimento saudável e patológico. Né? E quais são os direitos que você tem enquanto pessoa idosa. Porque né? assim, hoje as pessoas não estão preparadas. Eu acho que, não sei se falta empatia ou se falta conhecimento, né? Para poder... Eu acho assim que nunca teve, vou te falar sinceramente. Assim, vamos ver se a gente pode ver o copo mais vazio e o copo meio cheio. Né? Porque assim, historicamente, esse momento da vida sempre foi negligenciado. As pessoas não dão importância. Agora, já tem um pó de idoso aqui. Então agora alguma discussão, eu acho que esse que você fala está na lei da Política Nacional do Idoso. Isso está na legislação anterior ao Estatuto da Pessoa Idosa. Exatamente. E diz lá que tem que ter atividades pedagógicas, o tema envelhecimento tem que ser inserido na grade. Né? Uma criança na escola, ela tem que discutir isso, porque se tudo der certo para ela, o futuro ela dela. vai envelhecer. Sim. Ela tem que ter contato com isso. E hoje o que eu percebo nós temos um envelhecimento diferente de tudo, porque as pessoas que estão entrando nos 60 anos são de uma geração mais atuante. Então, você vê atrizes que fazem programas que falam, volta e meia você percebe isso, porque as pessoas não estão querendo se colocar no lugar reservado para o idoso estereotipado. Né? Isso é uma força também em relação àqueles que não envelheceram tão bem. Né? Eu acredito que isso é alguma coisa que está surgindo, mas estamos muito longe, obviamente, porque questões como essa que a gente está discutindo deveriam ser naturais. Eu tenho que entender que o perfil da pessoa, a dificuldade que é. Né? Então, num momento que alguém solicita um atendimento domiciliar, não é um capricho, é uma dificuldade muito grande. Às vezes é intransponível. Perfeito. A gente vê, tal qual o doutor Marcos deve ter visto também, a gente vê no fórum, às vezes as pessoas esperando para audiência na condição. Exatamente. Isso dá pena. Exatamente. Essa pessoa está aqui. Né? Exatamente. Então, assim, lá no táxi, esperando, né? Eu cansei de ver isso, não é uma pena danada, porque assim... Mas eu acho que é mais essa questão também de educação da sociedade. Sim. Eu tenho uma história... E do poder público em geral. Muito emblemática, que assim, eu guardo essa história para sempre,
Eu tive uma funcionária e eu passei na hora que ela estava lanchando e ela estava comentando o seguinte: meu bebê, ele agora já está grandinho, brinca com a Bisa. E aí ela tem dificuldade para se locomover, quando ela está quase levantando, ele empurra ela e aí sai correndo, e aí dá uma outra volta e ela está quase levantando de novo, ele empurra ela de novo. Aí eu parei, olhei para aquilo. Isso não é uma brincadeira, né? Isso não é uma brincadeira. São maus tratos. Né? Que sociedade é essa, né? Que não consegue compreender e explicar para um filho que aquela idosa tem dificuldade para levantar, que ele precisa ajudar e não empurrar. Claro, né? Não, isso aí é uma inversão assim, de valores enorme, né? E vai crescendo com esse pensamento equivocado. Agora, né? por outro lado, se você tem a inserção disso em programas pedagógicos, inclusive com visitas, participação e projetos, né? A pessoa até aprende a ajudar, né? Então, assim, tem projetos que você vê de crianças visitando ILPIs ou interagindo. Isso é fundamental. E isso gera empatia, começa a gerar uma visão contrária desse exemplo que você ajudar, né? Ajudar aquela idosa. Isso você está colocando é tão verdade, porque eu pego o meu tempo para ir voltar do trabalho, né? E você vê, as pessoas nem sequer mais levantam para uma pessoa idosa sentar, assim, é absurdo a coisa. É absurdo. Então é uma falta de educação mesmo, e educação para o envelhecimento. E quando a gente pensa que a população idosa vai aumentar e muito, superar em número o número de jovens, adolescentes, né? Isso é muito espantador, porque assim, a gente fica espantado com isso, né? Aonde a gente vai parar nessa forma? Com falta de educação, falta de política pública, despreparo. E uma questão que é importante a gente colocar, a gente falou do Estatuto da Pessoa Idosa, a gente falou dos avanços que a gente teve, mas, por exemplo, hoje tem a ausência de uma proteção legal expressa de uma medida protetiva da pessoa idosa. Né? É algo que a gente tem que pensar nisso com muita urgência, né? E trazer uma eficácia desse direito de proteção. Então, isso certamente causa algum tipo de entrave dessa pessoa idosa buscar o poder judiciário, ou, por exemplo, eu como advogado, eu vou ter que fundamentar pela norma geral, pelos princípios gerais, porque eu não tenho um artigo que trate da medida protetiva da pessoa idosa. Como tem a mulher, como tem a mulher. Então eu faço uma analogia o que a gente faz do direito, também, entende? Você faz uma, entre aspas, uma gambiarra jurídica, né? Mas o que é pior, muitas vezes, doutor, esses maus tratos, essa violência é praticada por próprio familiar. E essa lei tinha que prever até isso. Olha, se você mora com seu filho na casa dele e você está denunciando ele, é óbvio que você não vai poder voltar para esse ambiente, não é verdade? Mas o Estado vai poder te dar um aluguel social, um acolhimento digno, algo nesse sentido, né? Então, assim, o que você coloca é uma situação, realmente, se você fizer o paralelo, né, não é muito diferente do que a gente vê em relação à violência contra a mulher, né, a violência doméstica. Mas as estruturas são menos organizadas, realmente, porque isso acontece rotineiramente no Ministério Público. A gente tem aquela situação de denúncia, num caso bem típico, né, assim, o filho que usa droga e que bate, que pega o dinheiro. Ao gerar um afastamento ou acolhimento, você tem que garantir que esse filho se aproxime. E aí tem umas situações também que são meio cruéis, porque às vezes a própria vítima abre mão desse afastamento pelos laços afetivos. E aí sucumbe àquela situação que é revoltante para todos, né? Agora há pouco tempo a gente... acho que foi no evento que a gente fez segunda-feira, né? Aqui no Rio a gente tem a Patrulha 60+, Sim. que é um projeto muito bom para ajudar nisso, né? A polícia, inclusive, fiscaliza as medidas judiciais de afastamento. Se houver alguma situação, a pessoa pode acionar. Bacana. Que não tinha nem a fechadura. Até a maçaneta o filho tinha tirado para tentar trocar por droga. Nossa. A casa estava aberta. Não tinha mais nada dentro de casa. Meu Deus. Então são situações que acontecem realmente e não tem uma estrutura pensada. E de fato, não tem como você ir no Ministério Público, numa delegacia e denunciar e depois voltar para a mão do mesmo algoz. Exatamente. Você vai botar na minha casa que é a pessoa que você denunciou. Então, obviamente, a gente tem que pensar em estruturas de proteção, né? Acolhimento provisório nessas situações, né? E, se for o caso de afastar a pessoa, algum mecanismo que permita acionar rapidamente a polícia para que essa pessoa não se aproxime ou, ao fazer, seja presa imediatamente, né? Que é uma solução. Isso, eu só acredito que, olhando para o futuro, o que a gente poderia fazer, poderia acontecer para ter um envelhecimento mais digno? Olha, hoje o Ministério aposta muito na política de cuidado,
né? Há uma lei que saiu, já tem mais de um ano, né? Mas para direito 1 ano é quase nada. É verdade. É nova, né? A gente chama de uma lei nova. É isso aí. Bebê. E que criou a Política Nacional de Cuidado, que determina que haverá uma política estadual de cuidado e que haverá uma política municipal de cuidado e os respectivos planos de cuidado. O que é isso, só para o pessoal entender? Essas questões que a gente discute, que geram esses desdobramentos que a gente falou no programa todo, não são necessariamente decorrentes da necessidade de um acolhimento numa LPI ou necessariamente de uma atuação da saúde. Porque às vezes assim, a pessoa tem até a saúde atendida, mas ela volta para casa e o dia a dia como é que fica, né? Então assim, o cuidado é justamente esse pacote de serviços que a gente não tem organizado que permite que a pessoa, quando perde alguma autonomia e independência, tenha um suporte público. Como é que isso funciona? Por exemplo, cuidadores que vão em domicílio ajudar em algumas tarefas, né? Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de cuidar, mas se tivesse uma pessoa que viesse aqui, desse um banho, já resolveria. Um apoio, né? Sim. Então, o senhor usou um termo numa reunião, família acolhedora. Família acolhedora também, que é outra possibilidade. Porque assim, o cuidado não é uma coisa única, né? Vários serviços que o município ofereceria e, de acordo com a necessidade, atenderiam uma demanda específica. Família acolhedora é outra, que, por exemplo, às vezes a pessoa, na sua comunidade, tem uma pessoa ali que se dispõe a cuidar da pessoa idosa, mas mas tem que pagar, né? Sim. Então, se tiver uma bolsa para uma família acolhedora, digamos assim, paga um salário mínimo, essa pessoa fica em casa com 2 pessoas idosas. Se essa pessoa for capacitada, houver uma supervisão para ninguém trabalhar errado isso. Claro. Você evita o afastamento da família, porque ela, por exemplo, passa o dia lá e volta para casa de noite. Então, assim, são várias medidas do dia a dia, do cotidiano, que essa lei, ela determina que os órgãos estatais passem a pensar como a gente vai fazer isso. Bolsa cuidado também, ou seja, por exemplo, uma filha que sai do mercado do trabalho e cuida da mãe, não consegue trabalhar. Exatamente. Se tiver uma bolsa cuidado, que ótimo, né? Porque olha só, isso aí, gente, não isso eu acho importante a gente falar também, não é assim, assistencialismo. Não, reconhecer o seguinte, se a filha não cuida, esse idoso vai cair com a responsabilidade do Estado. Do Estado. O Estado, para cuidar, vai ter que botar numa LPI. No LPI ele vai gastar muito mais. Ou uma hospitalização. Uma hospitalização que além de gastar dinheiro, hospitalização. vai tirar a vaga de quem precisa. Exatamente. Então, o que acontece? Perfeito. Esse tipo de estratégia é uma estratégia que economiza dinheiro e mantém vínculos. Então, assim, é preciso ter vontade política, é o que a gente espera que haja do governante, né? Vai ter eleição agora, enfim, e aí todo mundo vota em quem quiser, mas é preciso que os nossos governantes olhem para a questão do envelhecimento de maneira séria, que a gente já está atrasado. É verdade. Criando políticas públicas que possam atender essa demanda, que senão todo mundo vai ficar numa situação desesperadora. E o senhor acha que é viável isso acontecer? A gente sempre torce, né? É otimista. O doutor Luiz Cláudio bem esperançoso. O brasileiro não desiste nunca, mas assim, não está ao alcance do Ministério Público, né? A gente vai cobrar, com certeza, de todos os municípios que elaborem os seus planos. Mas não né, nosso papel não é ser o administrador, né? E é um planejamento de longo prazo, eu vejo como Mas é interessante porque é um marco legal que tornou o cuidado algo um direito, né? Um direito, exatamente. Exato. É isso aí. Doutor Luiz Cláudio, um enorme prazer sempre estar com o senhor aqui. Prazer inenarrável. Realmente, assim, é tanta informação que ele passa, né? Que a gente fica até constrangido de ficar toda hora perguntando. Não é? Mas aqui, ó. Obrigado. Dos nossos patrocinadores. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, doutor Luiz Cláudio. Muito obrigada. É sempre uma honra ter o senhor com a gente. Muito obrigado, é um prazer e sempre muito bom, né, poder ter esse conhecimento para a gente. Então, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. O Ministério Público acha que esse tipo de iniciativa como o Pod Idoso é muito importante para a difusão de conhecimento e troca de ideias. Muito obrigada. Envelhecer é uma conquista e garantir dignidade, proteção e qualidade de vida de pessoas idosas é um dever de todos nós. Recebam o nosso abraço e até o próximo episódio. Até.